Você já se perguntou como seria uma mansão de US$ 1 bilhão? Hoje vamos mostrar não apenas uma, mas 15 das casas mais insanas do planeta. Não estamos falando de simples mansões de luxo. Estamos falando de residências com banheiros banhados a ouro, boates subterrâneas e extravagâncias tão absurdas que é difícil acreditar que existam. Mas acredite, elas são reais e vamos levá-lo para dentro de cada uma delas. The One, Bel Air, Califórnia. Vamos começar com The One, é uma mega mansão em Bel Air tão extraordinária que faz outras mansões parecerem casas de bonecas. Este lugar é simplesmente colossal. Estamos falando de 105 mil pés quadrados, 32 quilômetros de puro luxo. Isso equivale a 50 casas comuns juntas. The One possui 21 quartos e, pasmem, 49 banheiros. Isso mesmo, 49 banheiros. A maioria de nós já se considera sortuda se tiver 2 banheiros em casa. Mas esta propriedade tem banheiros suficientes para atender um pequeno exército. E isso é só o começo. A mansão conta com uma garagem para 30 carros, não é erro de digitação, 30 carros. Sua garagem média tem espaço para 2 veículos, mas esta poderia abrigar uma concessionária inteira. Se isso não bastasse, possui um terraço de 10 mil pés aproximadamente. 3 quilômetros quadrados, maior que a maioria das casas. As comodidades são insanas, boate própria para que você nunca precise sair de casa para festejar. Salão de beleza, porque quem precisa ir a um salão quando pode ter um em casa. E um centro de bem-estar completo, com academia e spa. É como um shopping center inteiro em uma casa. Aqui vem a parte mais inacreditável. O incorporador, Neil Niami, queria originalmente vender este lugar por US$ 500 milhões. Meio bilhão por uma casa. Mas parece que até mesmo os bilionários têm seus limites. The One acabou indo a leilão de falência. Ai, não fique com pena, porém. Ainda foi vendida por impressionantes US$ 141 milhões, o equivalente a 700 casas americanas médias. A maioria de nós nunca verá esse tipo de dinheiro em nossas vidas, mas para os ultra-ricos é apenas uma terça-feira comum. E aqui está a cereja do bolo. Mesmo por US$ 141 milhões, The One nem chega perto de ser a mansão mais cara da nossa lista. É isso mesmo. Estamos apenas começando, então prepare-se, porque vamos ver algumas propriedades bilionárias realmente insanas. Vila Leopolda, Riviera Francesa, de Bel Air para Riviera Francesa, vamos aumentar ainda mais o nível de luxo. Imagine um lugar tão imenso que precisa de um exército de jardineiros, apenas para mantê-lo bonito. E o melhor, tem uma história de fundo que vai explodir sua mente. Estamos falando de realeza, Segunda Guerra Mundial, e um negócio fracassado que custou mais do que a maioria das pessoas ganha em uma vida inteira. Bem-vindos à Vila Leopolda, uma mansão com verdadeiras credenciais reais. Este lugar foi construído para um rei de verdade, o rei Leopoldo II da Bélgica. É uma propriedade de 50 acres na Riviera Francesa, avaliada em impressionantes US$ 750 milhões, equivalente a 3.750 casas americanas médias. Tudo em um pacote super sofisticado. Falando em tamanho, este lugar é enorme. Possui 11 quartos e 14 banheiros, mas essa nem é a parte mais louca. São necessários 50 jardineiros para manter o lugar bonito. Isso mesmo, 50 pessoas apenas para cortar a grama e aparar as cercas vivas. Seu quintal médio tem cerca de 0,2 acres. A Vila Leopolda é 250 vezes maior. Não é um quintal, é praticamente um país inteiro. Mas espere, tem mais. Esta propriedade possui sua própria estufa comercial, porque afinal, por que comprar flores quando você pode cultivar as suas, certo? E se isso não bastasse, tem sua própria praia privativa. A maioria de nós já se considera sortuda se conseguir encontrar um lugar em uma praia pública lotada. Mas o proprietário da Vila Leopolda tem um trecho inteiro da costa só para si. E aqui está a loucura. Durante a Segunda Guerra Mundial, esta mansão de luxo não estava apenas sentada parecendo bonita. Não, ela foi transformada em um hospital militar. Imagine ser tratado por ferimentos de guerra em um lugar mais bonito que a maioria dos hotéis 5 estrelas. Em 2008, um bilionário russo tentou comprar a Vila Leopolda por US$ 750 milhões, 3 quartos de US$ 1 bilhão, mas no último minuto ele desistiu do negócio. E aqui está o detalhe.
ele perdeu seu depósito de 50 milhões de dólares, isso mesmo, 50 milhões de dólares pelo ralo. Para a maioria de nós, isso é mais dinheiro do que veremos em 10 vidas. Mas para esses bilionários, é apenas mais um dia no escritório. Vila Les Cèdres, Riviera Francesa. Você achou que a Vila Leopolda era incrível? Espere até ver este próximo lugar. Tem uma biblioteca que fará os amantes de livros babarem e um jardim que é praticamente sua própria selva. E o mais surpreendente, foi vendida por 200 milhões de dólares, o que foi considerado uma pechincha. Como isso é possível? Vamos descobrir. Vila Les Cèdres é outra mansão insana na Riviera Francesa. E esta também tem uma história real séria. Foi propriedade do rei da Bélgica. Sim, estamos falando de realeza propriamente dita, não apenas de algum ricaço bancando o rei. Este lugar é antigo, muito antigo. É uma mansão de 187 anos com 14 quartos, mais antiga que a maioria dos países e maior que a maioria dos prédios de apartamentos. Mas os quartos nem são a parte mais louca. Vejam só. A Vila Les Cèdres tem uma biblioteca com 3.000 livros, mas aqui está a parte estranha. São todos sobre plantas, isso mesmo, 3.000 livros apenas sobre plantas. Uma casa comum pode ter uma ou duas estantes, este lugar é como uma Barnes & Noble inteira, mas apenas para nerds de jardinagem. Falando em plantas, os terrenos deste lugar são insanos. Possui um jardim botânico de 35 acres com 15.000 plantas tropicais raras. A maioria das pessoas luta para manter uma planta doméstica viva, mas esses caras têm sua própria selva pessoal. É como se tivessem pegado um pedaço da Amazônia e plantado na França. E nem me faça começar a falar da piscina. Não é sua piscina de quintal média. Não, é uma piscina de tamanho olímpico, esculpida diretamente nas rochas costeiras. A maioria de nós fica feliz com uma piscina inflável do Walmart. Esses caras literalmente remodelaram a costa para seu mergulho diário. Agora, você pensaria que um lugar tão luxuoso custaria uma fortuna, certo? Bem, você não está errado. Em 2019, a Vila Les Cèdres foi vendida por 200 milhões de dólares, como 2.000 casas médias, tudo em uma só. Mas aqui está a parte maluca, isso foi realmente uma pechincha. O lugar estava originalmente listado por 410 milhões de dólares, isso mesmo, foi vendido por menos da metade do preço pedido. Imagine entrar em uma loja, ver algo por 410 dólares e o caixa dizer: sabe de uma coisa? Vou deixar por 200 dólares. É basicamente isso que aconteceu aqui, só que com alguns zeros a mais. Vila Aurora, Roma, Itália. Quando você pensou que estas mansões não poderiam ficar mais loucas, vamos entrar em uma casa que está na mesma família desde antes dos Estados Unidos existirem. Isso não é apenas dinheiro antigo, é dinheiro ancião. E espere até ouvir o que está no teto. Bem-vindos à Vila Aurora, um lugar que não é apenas uma casa, é basicamente um museu de arte onde você pode morar. Estamos falando de 30.000 pés quadrados de puro luxo no coração de Roma. Mas o verdadeiro destaque, este palácio está repleto de arte inestimável que faria o Louvre ter inveja. Agora, veja só. A Vila Aurora tem o único mural de teto do mundo feito por Caravaggio. Sim, aquele Caravaggio. E não é apenas uma pintura qualquer. Esta coisa vale 360 milhões de dólares sozinha. A maioria de nós tem sorte se tiver algumas gravuras do IKEA nas paredes. Este lugar tem obras que valem mais que museus inteiros. Mas a arte nem é a parte mais louca. Esta vila tem sido propriedade da mesma família por 400 anos. Isso mesmo, enquanto a América ainda era apenas um brilho nos olhos dos pais fundadores, esta família já estava curtindo em seu palácio romano. E isso sim é dinheiro antigo. Agora, você pensaria que um lugar tão luxuoso seria vendido rapidamente, certo? Bem, segure seu chapéu, porque em 2022, a Vila Aurora foi a leilão, e o preço inicial, meros 471 milhões de dólares. Isso é quase $500 milhão, só para colocar o pé na porta. Mas aqui está onde fica selvagem, ninguém comprou. Isso mesmo, nem os bilionários quiseram pagar esse valor. Parece que até os ultra-ricos têm seus limites, quem diria? Whittenhurst, Londres, Reino Unido. Já se perguntou como é viver em uma casa que é praticamente seu próprio código postal? Imagine uma mansão tão grande que precisa de seu próprio código de área. Vamos conhecer um lugar que tem mais metros quadrados que algumas pequenas cidades. Mas o verdadeiro choque, esta nem é a maior casa particular de Londres.
Bem-vindos a Whittenhurst, uma mega mansão tão chique que faz o Palácio de Buckingham parecer uma casa para iniciantes. Este lugar é massivo. Estamos falando de 90 mil pés quadrados de puro luxo. Isso é mais de 100 vezes maior que seu apartamento londrino médio. A maioria das pessoas em Londres tem sorte se tiver 800 pés quadrados, mas o pessoal de Whittenhurst está vivendo em grande estilo, em um espaço que poderia acomodar um bairro inteiro. Este lugar vale a bagatela de 450 milhões de dólares, o suficiente para comprar uma pequena ilha. Mas esses caras gastaram tudo em uma casa. E acredite, é a segunda maior casa particular de Londres, logo depois do Palácio de Buckingham. Isso mesmo, a única pessoa em Londres com uma residência maior que esta é a própria rainha. Mas Whittenhurst não é apenas grande, está repleta de recursos loucos. Tem um salão de baile de 70 pés. A maioria de nós fica feliz se tiver espaço suficiente para uma mesa de jantar. Mas essas pessoas podem dar um baile real em sua sala de estar. E se isso não bastasse, tem seu próprio cinema privativo. Não precisa lidar com estranhos barulhentos ou pipoca superfaturada, quando você pode assistir aos últimos blockbusters em seu próprio cinema caseiro. Aqui está onde fica estranho. Este lugar foi um mistério total por anos. Ninguém sabia quem era o dono ou o que estava acontecendo lá dentro. Era como um jogo de detetive da vida real, mas com imóveis de bilhões de dólares. Acabou que o proprietário é um bilionário russo. Porque quando você tem tanto dinheiro, por que não comprar uma casa maior que a maioria dos hotéis? Mas Whittenhurst não é apenas uma casa bonita, é também uma estrela de TV. A casa foi usada como local de filmagem para The X Factor. Então, enquanto a maioria de nós assiste a programas de TV em nossos sofás, o pessoal de Whittenhurst está assistindo programas de TV sendo feitos em seu quintal. Antillia, Mumbai, Índia. De Londres para Mumbai, vamos aumentar o nível de luxo para 11. Imagine um lugar tão massivo que faz Whittenhurst parecer um apartamento de estúdio. Estamos falando de uma casa que não é apenas alta, tem mais andares que alguns prédios de escritórios. E isso é apenas o começo da insanidade. Bem-vindos a Antillia, um arranha-céu de 27 andares que alguém realmente chama de lar. Esta não é sua mansão média. É uma cidade vertical inteira, propriedade do homem mais rico da Índia, Mukesh Ambani. Estamos falando de 400 mil pés quadrados de puro luxo, como 4 campos de futebol empilhados um em cima do outro. Mas o verdadeiro destaque: este lugar tem 6 andares inteiros apenas para estacionar carros. Isso mesmo, enquanto a maioria de nós luta por uma vaga na rua, este cara tem uma concessionária vertical em sua casa. Estamos falando de espaço para 168 carros, o suficiente para estacionar um veículo diferente todos os dias por quase meio ano. E nem me faça começar sobre a equipe. Antillia tem um time de 600 pessoas apenas para mantê-la funcionando. Isso é mais que algumas pequenas empresas. A maioria de nós se estressa para contratar um faxineiro uma vez por semana. Este cara tem um exército de pessoas apenas para tirar o pó de seus lustres. Falando em excesso, Antillia tem não 1, não 2, mas 3 helipontos. Porque por que enfrentar o trânsito de Mumbai quando você pode simplesmente voar para casa, certo? É como ter seu próprio aeroporto privado em seu telhado. Mas aqui está a parte louca, este lugar é construído como uma fortaleza. Pode resistir a um terremoto de magnitude 8,0. A maioria de nós fica feliz se nossas casas não vazam quando chove. A casa deste cara provavelmente sobreviveria ao apocalipse. Agora você provavelmente está se perguntando quanto tudo isso custa. Bem, segure sua carteira, porque não é barato. Antillia custou até $1 bilhão para construir. Isso mesmo, bilhão com B. E agora vale entre 1 e 2 bilhões de dólares. É como comprar um pequeno país, mas em vez disso, é apenas uma casa. E isso encerra nossa viagem pelas mansões mais insanas e caras do planeta. De palácios históricos na Europa a arranha-céus residenciais na Índia, vimos o que acontece quando o dinheiro realmente não é problema. Qual destas mansões bilionárias você gostaria de chamar de lar? A Vila Leopolda com sua praia privativa, a Vila Aurora com sua arte inestimável, ou talvez a Antillia com seus helipontos e exército de funcionários? Se esta viagem nos ensinou algo, é que o mundo dos super ricos é um lugar completamente diferente. Um lugar onde piscinas olímpicas, cinemas privados e jardins botânicos particulares são apenas os itens básicos.
e onde perder 50 milhões de dólares em um depósito é considerado apenas um dia ruim no escritório. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever para mais conteúdo sobre as vidas extraordinárias dos ultra-ricos. Até a próxima!